Voltamos com o nosso programa. Vamos aprender a falar português corretamente com ela, Cíntia Chagas, que é professora maravilhosa. E você ensina a gente de um jeito que a gente não esquece mais. Ai, que bom ver isso. Muito obrigada. A carta da tia ficou aqui na memória. E temos o prazer também de receber o Matheus Costa. Tudo bem, Regina? Tudo bem com você? Tudo certo. Você Melhor fala agora. Melhor agora. Você fala direitinho ou você comete uns deslizes no português? Eu cometo uns deslizes. É mais pra irritar meu pai. Mas sem querer eu também cometo uns deslizes. Porque o seu pai não gosta. Meu pai odeia erros de português. Mas ele é professor de português assim ou ele só gosta de falar corretamente? Não, ele só gosta de falar corretamente mesmo. E fala? E fala. E o que você fala que irrita o seu pai? Abrido, vareia. Gente do céu. Um monte de palavras erradas. E ele chama a sua atenção? Chama atenção na hora, na hora. Não importa onde eu estiver, ele vai chamar minha atenção. E você se incomoda quando alguém fala errado ou não? Não tanto quanto ele, mas também não gosto muito de erros de português. Tá vendo? Você se incomoda, Cíntia? Nossa. Como professora, assim, arde? Arde, dói, é terrível, é terrível. Eu falo que meu papel no mundo é fazer com que as pessoas falem e escrevam melhor, gente. Olha, a gente tem uns vídeos do Matheus pra gente ver? Vamos ver uns vídeos do Matheus, que ele fez vídeos pra irritar seu pai. Sim. O seu pai assiste os vídeos ou não? Não, ele não sabe. E não pode saber. Mas... Senão ele não vai cair mais na trollagem. Ah, beleza. Então é segredo pro bem. pai do Matheus. Vamos ver os vídeos. Pessoal, meu pai é neurótico com erro de português. Eu vou falar uma palavra super errada e a gente vai ver a reação dele. Essa loja já saía muito cara. Se tivessem abrido uma loja de uma lanchonete... Abrido. Eu achei estranho. Tivesse Abrido, porra. Abrido uma lanchonete. abrido não existe, Matheus. Pelo amor de Deus, né? Abrido não tá certo, não? Abrido não existe, cara. Se tivessem abrido uma lanchonete... Abrido não existe. Maravilhoso. Que coisa! Então agora que eu entendi, é tudo na surdina. Isso. Eu finjo que tô mandando áudio pra alguém ou falando com alguém e cometo um erro de português. E ele me corrige na hora. Tá. Tem mais vídeo? Vamos ver mais um? Fala, João, presta atenção, cara. Então, eu falei aqui com o advogado e ele falou o seguinte, cara. Ele falou que varia. O seu caso varia muito de um caso para outro. Quê? Não, o advogado falou aqui pra ele que varia o caso. Se um advogado falou vareia, esquece, muda de advogado. Ou então você pegou errado. Não é vareia. Vareia não existe. Ô, João, então tu não varia não. Acho que tu vai ser preso mesmo, cara. Muito bom. Professora Cíntia, nos ensine, por favor. Pois é, né? O tal do... A gente tem que pensar uma coisa. É muito comum na língua portuguesa as pessoas acrescentarem vogais, né? Por exemplo, advogado, né? O correto é advogado. Mas esse fenômeno, ele só pode ser, assim, criticado quando ele ocorre em casos como o do Matheus, em que a pessoa teve acesso à escola, né? Porque a gente vê pessoas muito humildes falarem assim, pessoas que não tiveram acesso à educação. E aí é uma coisa. Agora, né, um advogado, o Matheus, aí não pode, gente. Tá? Então, nada de advogado, né? Não é vareia e por aí vai. Tem o menas também, né, que o povo usa aí muito. E o abrido? De jeito nenhum, né? Aberto, né? Existem palavras na língua portuguesa que elas têm o duplo, você pode falar imprimido e você pode falar impresso. Ambas são corretas? Sim, sim, né? Que é a terminação em ado, em ido e tal. Mas o abrido não existe, é só aberto. Tá. A gente chama esses verbos de verbos abundantes. São os verbos que têm um particípio duplo, ou terminado em ado e ido, que é o caso de prendido, e preso. E existe uma regrinha para a utilização desses verbos. Agora, existem outros verbos, que são os verbos que só têm uma terminação, que é o caso do aberto. Não pode falar abrido. Sabe uma coisa que eu tenho escutado muito? Ao invés de falar assim, não, porque nessa hora eu já tinha chegado. Eu tenho escutado as pessoas falarem, nessa hora eu já tinha chego. Não. É o mesmo caso. Quem fala que tinha abrido deve ser da família de quem fala que tinha chego. Tá. Né? Eu tinha chegado, eu havia chegado e só, gente. E coisa semelhante aí, porque você pode fazer aí com seu pai, é o caso do se eu tivesse trago, né? Isso. E aí?
se eu tivesse trago ou se eu tivesse trazido. O correto, gente, algumas pessoas aí em casa vão cair para trás. O correto é se eu tivesse trazido. Ah, bom. Tá? Eu sei que eu sei que sabe. Trazido. Agora, muitas pessoas batem o pé, às vezes falam assim comigo, professora, ele falou, se eu tivesse trazido, está errado. Não, está correto. O trago por exemplo, do verbo trazer. Eu trago boas notícias. Eu trago ensinamentos. Ou dei um trago no cigarro e por aí vai. Mas aí é outro significado, é outra né? coisa. Então, o correto é se eu tivesse trazido. Eu estava conversando com o Olivardo, que eu acho o nosso idioma muito bonito. Ele falou, é um idioma difícil. É difícil o português mesmo? É tida como uma língua, um idioma difícil, melhor dizendo? Sim, por quê? E o motivo é muito simples. Porque a forma como a gente aprende a falar é muito diferente da forma como a gente aprende na escola. Então, naquele processo ali, quando a pessoa, por exemplo, não é me ajude, é ajude-me. E aí a pessoa fala, gente, então não sei a minha própria língua. Ou seja, cria-se um bloqueio já no estudante aí nessa época, porque ele aprende a falar de uma forma e quando ele chega lá, ele percebe que essa forma é condenada. E aí, assim, a gente conversa com a professora de um jeito, aí vai pro recreio, conversa de outro. Exato. Aí acaba ficando difícil. Exato. A gente continua. Adoro aprender, adoro aprender. E assim te explica de um jeito que a gente, com viajar, a gente aprende novos termos. Sim, aliás, a gente pode até falar aqui da diferença entre viagem com G e viagem com J. Fala! Olha, gente, vamos lá. Viagem com G é a viagem em si, é a coisa que está ocorrendo. Se a gente quiser falar difícil, a gente vai falar que é o substantivo. Mas nem precisa saber isso não, é só saber que viagem é a coisa. Vou fazer uma viagem. A viagem, então, é com G. Com G. Tá. Agora, viagem com J, o macete. Viajar, né, o verbo, não é com J? É. Então, quando que eu vou usar viagem com J? Quando eu estiver usando o verbo. Ou seja, viagem com J é o verbo conjugado. Por exemplo, para que eles viajem bem, é o viagem com J. É o verbo conjugado, já que o verbo é com J. Viajei no mês passado. Com J. Então, para que eles viajem bem, viagem com J, é necessário um seguro de viagem com G. Eita, tô falando. Tem mais vídeos do Matheus. Matheus, se você quiser perguntar, você fica à vontade? Não, tenho algumas perguntas para fazer depois. Tá, vamos ver mais vídeos do Matheus, que ele faz para irritar o pai. Bem, então, a entrevista tá marcada para amanhã 1h, né? Eu devo estar chegando aí mais ou menos umas meio-dia, tá? Para não correr risco de atrasar, tá bom? Muito obrigado aí pelo convite. Tá Foi. falando com quem? A moça que me chamou para entrevista de emprego aqui amanhã. Tá de sacanagem, né? Por quê? Não, só pode estar de sacanagem. Mais ou menos, umas meio-dia. Porque não. A mulher vai te bloquear, esquece. Esquece. Por que não? Tem que chegar cedo lá amanhã. Isso, vai chegar assim. Esquece, cara. Como é que tu vai? Alguém vai te chamar para uma entrevista assim. Mas Mais ou menos uma meio-dia. Matheus, só pode ser sacanagem, cara. Essa já tá de sacanagem. São situações corriqueiras. Exatamente. Quais são os problemas aí? Né? O mais ou menos, né? O menos ele não varia, é sempre menos. Só que a gente tem mania, né? A gente é muita gente, eu não, tá? As pessoas têm mania de falar menos, mas menos não existe na língua Isso que eu ia portuguesa. falar, menos é uma palavra que não existe. Não. Menos. Não, a gente pode fazer um mantra, menos não existe. Né, Matheus? Você pode fazer um mantra lá com seu Eu ia pai. perguntar isso, não existe menos em nenhuma possibilidade. Nenhuma então. possibilidade. É um advérbio, o advérbio não varia, não pode, não existe. Umas meio-dia. Pois é, né? Tem aí umas meio-dia e agora eu vou acrescentar uma coisa, que é o tal do meio-dia e meio. É meio-dia e meio ou é meio-dia e meia, né? O correto é meio-dia e meia. Então, meia por quê? Porque meia hora. E outra coisa interessante nas horas, a pessoa te pergunta quantas horas são? Aí, uma coisa pra você irritar seu pai. Quantas horas são? Aí a pessoa responde, são meio-dia e meio. É muito erro para uma frase só. Por quê? Porque meio-dia é singular, né? Então a pessoa pergunta, quantas horas são? Você para, respira. Aí você pensa, meu Deus, o número que eu vou falar é singular ou é plural? Meio-dia, singular. Então, é meio-dia e meia de meia hora. É meio-dia e meia. E se for 1h30? É 1h30. É meia-noite e meia, são 2 horas, são 3 horas, são 4 horas. Difícil falar, né? É meio-dia,
A gente já tá tão acostumado a falar são meio-dia, são 1 hora, que vira um vício, né, de linguagem. Eu vou te dar o meu curso online, tá? Ele vai virar meu aluno, esse menino. E... Tô precisando. e explica fácil assim, professor. Ó, já, professora, explica fácil assim, Cíntia. No meu curso? É. Sim, eu tenho um curso chamado Fale Direito Brasil, cujo objetivo é fazer com que as pessoas falem e escrevam direito. Não é aquela coisa de concurso público, não. Eu evito até usar os nomes, as nomenclaturas difíceis, até porque as pessoas são muito traumatizadas com o português. Né? O que o Matheus está fazendo é um serviço de utilidade pública. Obrigado. Né? Porque muitas pessoas estão se identificando e tal, e de certa forma elas estão prestando atenção na língua portuguesa. E o que eu fiz? Eu peguei matérias que são para mim, né, as mais importantes, que eu acho que todo mundo acha, o uso do porquê, do eixo, do aquele, a vírgula, a crase, simplifiquei e coloquei num curso de aproximadamente 6 horas. Ah, que ótimo. Ô, Cíntia, eu já vi gente falar que às vezes tem vergonha de falar correto, porque passa uma imagem de arrogância, passa uma imagem de superioridade. Então, comete o erro sabendo que está errando para ser ali para ter mais aderência ao grupo. Você já sentiu isso? Sim, sim. Infelizmente, é um nivelamento por baixo, né? Eu entrevisto muitas pessoas no meu Instagram e recentemente eu tive a oportunidade de entrevistar o Temer por causa das mesóclises dele, né? O tema foi só português, não teve nada a ver com política. E ele fala ali, ele falou que houve momentos em que as pessoas pegaram muito no pé dele por ele falar corretamente. Mas que país é este em que as pessoas são penalizadas, independentemente de quem quer que seja, né, e não seja, de quem quer que seja, que país que é este em que as pessoas são penalizadas por fazerem a coisa correta no que tem a ver com o português, com o próprio idioma, com o próprio idioma. E é o que o seu pai falou no vídeo ali, como que você vai conseguir emprego? Eu não sei exatamente o número, não me recordo aqui neste momento, mas existe um número muito considerável de currículos que não são sequer lidos, porque ali na primeira página já existem erros de português. Não tem condição. Não tem. Linguagem, né, português, é poder. As pessoas elas precisam entender isso. A forma como a gente fala, ela diz muito a respeito da gente. Estou ficando quase que emocionada aqui, gente. Mas tá lindo o que você está falando, Cíntia, é verdade. Até o sotaque mineiro veio. Eu fiquei bem espontânea. A forma como a gente fala diz muito a respeito da gente. Em uma empresa também. Eu dou treinamentos em empresas. Agora, muito interessante uma coisa que ocorreu. Com a pandemia, as vendas pelo WhatsApp aumentaram consideravelmente. Sim. E aí eu fui procurada por uma empresa conhecida internacionalmente de luxo, no setor de bolsas e tal. E o problema da empresa era muito interessante, porque o vendedor, vendendo para uma empresa caríssima, em que uma bolsa custa 20 mil reais, o vendedor falando, você pode me passar o seu endereço para mim te mandar as peças? E aí a pessoa falou assim comigo, Cíntia, como que eu vou vender luxo se o português do meu vendedor está um lixo? Não pode. Né? E você veja uma habilidade do vendedor, né? Porque vamos combinar que vender uma bolsa de 20 mil, o cara tem que ser muito bom no que ele faz. Bom. Então ele tem a habilidade, ele tem o talento, escorrega na hora da comunicação. Exatamente. Já vem, muito lindo o que você falou. Matheus, tem mais vídeo seu, né? Tem muitos. Olha, o pai dele deve ficar uma arara. Você viu? Tá vendo? Tá todo mundo. E a hora que ele falou 60, eu pensei, o 60 com 2 S. Que a gente já começa, né, a pensar no idioma. O mais legal é isso dos vídeos, cara, porque todo mundo comenta que aprende muito, né? Além de rir, as pessoas aprendem, e tem gente que comenta que aprende até mais do que na escola. Tá vendo? Porque tá se divertindo e aprendendo ao mesmo tempo. Então Que satisfação, né, Matheus? Muita, que muito legal. Que muito legal. Tem mais 2 vídeos do Matheus, vamos ver. Pessoal do Instagram, a dica de hoje é: sejam felizes. Sejam felizes, não importa o que acontecer. Nunca fiquem pensando que, eu não sou capaz. Você tá fazendo o quê? Eu tô gravando motivacional pra galera aqui do Instagram. Motivacional? Acho que vai motivar alguém com seja? Tá vendo? Seja. E o mais interessante é que ele não só te corrige, ele pega também o contexto. Sim. Como que você vai motivar, como que você vai arrumar um emprego e tal, né? Ele entra no contexto. Olha, seja e esteja não existem. É só isso.
seja e esteja são palavras que não existem. Não, é menos seja e esteja. Esteja. E seja é bem comum, né? O pessoal usa bastante seja, erradamente, claro. Sim, O sim. seja? Seja. Já sim. vi muita gente falando seja. Que seja. É, Ainda fala agora- com autoridade, né? Que seja. É que seja. Que seja. Tá. Para que eu seja feliz. Nessa mesma família de erros, a gente tem, por exemplo, o eu estou meia cansada. Né? Eu fiz um desse também. Quando alguém fala, resposta que seu pai daria. Ah, ela tá meia cansada. Da cintura pra cima ou da cintura pra baixo? Né? Meia metade. É, metade, né? Ou então a meia aí que tá no pé do seu marido aí, que tá vendo a gente, essa meia tá cansada de ficar no pé dele. Sei lá, é uma meia cansada. Tem mais um. Vamos ver se é o da meia ou se é outro. Qual é, Ricardo? Falei aqui com meu pai, ele falou que pode vir sim, pode vir tranquilo. Pode vir. Então, pô, é isso que eu tô falando com ele aqui, pra ele vir. Não, você não está falando. Não é pode vir, é pode vir. Tá, então pode ou não pode? Já vim de máscara. Pode, Matheus, mas é pode vir. Então pode vir, Ricardo, não tem problema. Não é Já pode falei. vir, vir, vir. Olha, ele tá animado, pode vir então que vai ser legal quando você chegar aqui. Coitado e do você meu pai. irrita, né? Eu fico vendo isso e fico pensando, cara, coitado do meu pai. Mas, bom, sem saber, ele tá ajudando muita gente, porque quem vê meus vídeos, né? Por exemplo, a pessoa vai falar seja e aí ela lembra do meu vídeo, meu pai falando. Lembra do seu pai. Matheus, seja não existe. E a pessoa na hora já não Para de fala. usar. Já para de usar. Então, pô, muito legal. E essa situação? Pode vir? Pode vir, né? O vim é o passado. Ontem eu vim. E só, né? Isso eu erro até hoje, sem querer. Ah, é? Talvez porque fala rápido, É, não? é Porque o você hábito. fala mais rápido, deve ser por isso. É o Porque hábito se de você falar. tem essa competência para fazer esses vídeos, é É. sinal de que seu português não é. Exato. É porque Pode falar. quando você vai criando esse hábito assim de brincar com o português, de brincar de falar errado, você acaba começando a falar errado sem perceber. Ai, boa. Isso, a gente fica imitando os outros, brincando de falar errado, quando a gente tá falando errado. Eu conheço gente que não fala no plural. É os cabelos, as roupas, os enfeites. Quando eu vejo, eu fico brincando, quando eu vejo, eu tô falando igual. Sim. É por isso que não podemos usar esse tipo de linguagem com criança. A criança, né, ali na aquisição da linguagem e tal, obviamente ela vai falar errado. E aí muitas vezes o adulto vai lá e brinca com a criança também falando errado para igualar a linguagem dele à linguagem dela. Mas isso Tem que ser o contrário. Exatamente, o contrário, para que ela aprenda corretamente. Ô, Cíntia, eu vou pedir mais uma vez. Quando que a gente usa vir e quando que a gente usa vim? O vim é sempre o passado, né? Então, eu vim aqui ontem, passado. Agora, vir, por exemplo, vir aqui é sempre um prazer. Esse vir aí, tá? Agora, existe o vir aí também de enxergar. A gente não pensou nele ainda. Ótimo. Né? Se você vir, João, avise-me. E todo mundo fala se você ver, João. Né? Então, esse vir aí, ó, de enxergar. Se você vir o João, avise-me. Aí também é vir. Tá, a tia quer fazer uma pergunta. Dá licença. Maravilhosa. Não era nem uma pergunta, eu queria só... Tudo bem, eu adoro seus vídeos, viu? Obrigado. Eu dou muita risada, me identifico demais com o senhor, seu pai. Ah, que Aliás, bom. com você, que fala errado como eu, na verdade. Eu queria só avisar, você tava com a dúvida do João, ele tá aí, eu vi. Eu demorei pra raciocinar. Cadê? Tá ali atrás aqui. Você não tá... Se vê o João pra avisar? Aham. Entrei só pra avisar, o João... Tá aqui. Quer falar com ele? Quero. Eu já chamo ele. Tá Peraí. bom. Mas eu posso fazer a pergunta também? Claro. É que me avisaram agora que eu ia entrar no cinema, eu elaborei. Mas, doutor, né? se pra mim eu for, quando eu voltar é o quê? É loucura. Ah, é loucura aí, então. Não devo ir. Depende pra onde você vai. Aí é o problema, não é de português, é geográfico, entendeu? Entendi. Sou esperto, viu, Matheus? E chega a ser filosófico, né? Onde estamos? Agora tem mais uma pergunta. Seu pai é casado? Sabia. É, ele é Ai, não casado. acredito, tô em busca. E tem muita gente que pergunta isso, sabia? É. Porque ele é bonito. E ele ainda sabe português, então Nossa. é um partidão, né? O teu pai, imagina eu saindo com ele daqui num bar gostoso, comendo um sanduichão com aquelas 200 gramas de... 200!
É? 200. O sanduíche é meu, eu vou pôr quanto eu quiser, doutor. Se eu quiser pôr 100, 300 gramas, eu ponho, doutor. Você tá comigo e com o pai do Matheus? Não tá. Então, né? Ele Tá sairia bom, fica à comigo vontade. pra comer ou assim? Sairia. Perdão, doutor, só pra E você ia ter- que eu não aprender quero estorvar bastante. serviço. Sairia e você ainda ia aprender bastante com ele, porque É, quem tá do lado dele acaba aprendendo muito. Viu? ó, viu? Invista Mas o certo é falar 200 gramas. 200 gramas. Gramos. A única grama que é feminina é a grama do vizinho, que a gente acha que é sempre mais verde que a nossa, inclusive, né? Entendi. É, E se- é mais informações que falam ou maiores informações? Olha, quando alguém fala assim, para mais informações, entre em contato com o SAC, por Cíntia exemplo. Chagas. Isso, ninguém quer maiores informações, né? Ah, eu quero. Você quer uma informação maior? Mas não pode Você querer? não quer mais informações? Não seria mais útil? Ah, mais é Você verdade. quer uma é. informação mais longa? Não, eu quero mais, saber mais a respeito do pai do Matheus, por exemplo. Então, eu quero Então. mais informações Para mais informações. do grisalho bonito. Mas se falar Isso. maiores informações perto dele, aí já Acabou. Aí, acabou a fica bravo. chance. Acabou a chance. Eu já sei, então a gente vai fazer um intensivão Pois não. linguístico e aí a gente vai marcar esse date. Ah, Isso. dá licença, então agora eu vou indo que eu não quero mais estorvar. Eu quero fazer intensivão linguística com o pai dele. Que eu não sou boba. Cíntia, como que a gente te acha no Instagram e Matheus também? É @Cíntia Chagas, com 2 S's no fim, o site www.cinciachagas.com.br. Estou no Spotify. Arrasou. Finalmente cheguei lá. Estou no Spotify também, com o podcast Língua Sem Vergonha. O curso é no Instagram, Cíntia Chagas com 2 S's no fim. Pelo site, pelo Instagram, a pessoa consegue as informações, o acesso. Perfeito. E os vídeos do Matheus? É, o meu é um pouco mais difícil. É @ITS Matheus Costa. Tudo junto. Tudo junto. Matheus com H, sem H. Com H. Matheus Costa com H. ITS Matheus Costa, Isso. Matheus com H. Isso. Maravilha. E no TikTok, pra quem tiver, Matheus Costinha. Matheus Costinha? Isso. Esses vídeos que a gente viu são do TikTok. São no TikTok. Comecei lá e aí fui pro Instagram. Que legal, que legal. Muito Parabéns, legal. muito Obrigado. obrigada pela aula de sempre. No Spotify, como é que é? Língua Sem Vergonha. Língua Sem Vergonha. Que é o que a nossa Adorei língua o é, nome, né? adorei. Obrigada, meus queridos. Até breve. Obrigada. E daqui a pouco tem